Pessoal, nós vamos trabalhar agora com alguns aspectos mais práticos dessa teoria que a gente trabalhou. Eu trouxe algumas questões que foram cobradas nos concursos que abordaram essa teoria geral dos direitos humanos, tanto a questão histórica quanto o que a gente estudou anteriormente. Então, vamos uma a uma. Primeira questão é uma questão de analista de finanças e controle, CGU, né? E pede para a gente marcar a opção incorreta. É, Começa aqui trabalhando que fundamentos e princípios de direitos humanos têm como finalidade a observância e a proteção da dignidade humana de maneira universal. Sim, a finalidade dos direitos humanos é justamente a proteção da dignidade no sentido universal. A alternativa B vai dizer que direitos humanos, direitos fundamentais e direitos do homem não possuem o mesmo significado. A primeira foi a dos direitos fundamentais, que remonta ao justnaturalismo. Completamente errada essa expressão. Vou dizer por quê. Em primeiro lugar, dependendo da maneira como a gente estude, direitos humanos, direitos fundamentais, direitos do homem se confundem bastante. Tanto que a gente pode falar em direitos humanos fundamentais, etc. Segundo aspecto que está errado, a concepção de direitos fundamentais clássica, ela se associa ao constitucionalismo, não a uma concepção de justnaturalismo. Então, isso também está errado nessa assertiva. Continuando, a concepção contemporânea de direitos humanos destaca que eles são vistos como uma unidade indivisível, correto, característica da indivisibilidade, interdependente e interrelacionada. Interdependência e interrelacionada seriam um sinônimo, então tá correto. Capaz de conjugar o catálogo de direitos civis e políticos ao catálogo de econômicos, sociais e culturais. Pessoal, correto, porque as dimensões de direitos humanos dialogam. Então, a primeira e a segunda dimensão, elas são interdependentes e compõem um todo indivisível. A alternativa D diz que surge uma concepção denominada pós-contemporânea dos direitos humanos com a Declaração de Viena. A Declaração de Viena ou Declaração dos Tratados, de fato, influenciou bastante na questão, porque a partir dela uma concepção de direito internacional ganhou maior fundamento. Depois coloca-se que, tendo em vista a influência do pensamento religioso e do sistema político, as diversas teorizações sobre direitos humanos encontram-se profundamente relacionadas às prerrogativas estamentais e à hierarquia secular. Parece difícil o que está colocado aqui, mas basicamente o que ele está falando é o seguinte: a construção do sistema religioso e político, ela teve uma influência pela prerrogativa estamental, no sentido de que a divisão de classes, nobreza, clero, burguesia, influenciou nessa luta sobre os direitos humanos, e a questão da hierarquia secular, né, que seria a ideia de que dentro dessas classes haveria uma espécie de hierarquia, ficando no topo a nobreza e principalmente ali o clero. Então essa alternativa está correta. Continuando, uma questão um pouco menos complexa de soldado da PM, né? E considerando o tema direitos humanos, pede também assertiva incorreta. E vamos começar. Direitos humanos são direitos básicos de todos os seres humanos? Correta, evidentemente correta. É evidente que a importância dos direitos humanos para a construção de um Estado democrático de direito, onde instituições públicas, em particular polícia, exercem suas atividades com base em princípios de respeito à dignidade humana, é correto. O objetivo central dos direitos humanos é justamente a proteção da dignidade da pessoa humana, e o Estado democrático de direito, por todas as suas instituições, deve buscar a consecução desse objetivo. Os direitos humanos são um conjunto de valores que admite interpretações e conotações diversas? Sim, é um conceito muito complicado, muito delicado. Engloba uma gama ilimitada de direitos e deveres do homem para com o homem e, por extensão, para com a natureza, pois dela depende a humanidade para sobreviver. Sim, está remetendo aqui àquela questão dos direitos de meio ambiente, direitos difusos e coletivos, e remetendo à relação entre direitos e deveres do homem. É correta essa assertiva. Só nos resta a última assertiva, D. São considerados direitos humanos apenas os direitos civis e políticos? Muito fácil essa questão, né, gente? É evidente que não.
Nós temos direitos econômicos, sociais e culturais, temos direitos de fraternidade. Não são direitos humanos apenas os civis e políticos. Então a D está incorreta. Continuando, uma questão de defensor público, então um pouquinho mais complexa, trabalha com direito humanitário, que é uma das vertentes de proteção da pessoa humana. Mas para nós não é tão complicada essa questão, porque olha o que ele coloca, pede a correta. E olha o que a A fala. Direito humanitário, criação da Liga das Nações e a criação da Organização Internacional do Trabalho são apontados pela doutrina como antecedentes históricos do moderno direito internacional dos direitos humanos. Quais são os 3 antecedentes de internacionalização, gente? São justamente esses 3, Cruz Vermelha, OIT e Liga das Nações. Então, essa está correta. Continuando aqui, né, vamos analisar as demais assertivas para ver que elas estão de fato incorretas. A afirmação dos direitos humanos não representou uma mudança na doutrina clássica sobre direito internacional? Claro que sim, tanto é que nós falamos no direito internacional dos direitos humanos. Está evidentemente incorreta. Continuando aí, o direito internacional humanitário, como um conceito abrangente, abarca a proteção dos direitos humanos dos refugiados e dos direitos humanos em tempos de paz? Não, porque o direito humanitário aborda exclusivamente a proteção da pessoa humana em tempos de guerra. Continuando, o direito humanitário não abrange prescrições durante a guerra? Abrange, justamente, proteção dos civis durante a guerra é um dos objetos do direito humanitário. A doutrina não estabelece diferença entre as expressões direitos humanos e direito humanitário? Sim, estabelece direito humanitário para tempos de guerra, direitos humanos para qualquer tempo, em qualquer condições. E a outra vertente, direito dos refugiados para a condição de asilado. A doutrina é bem rigorosa nessa divisão, embora se entenda que essas dimensões, essas vertentes dialoguem. Continuando, né? Sobre a relação entre direito internacional dos direitos humanos e o direito internacional humanitário. É correto dizer. Então, enquanto o direito internacional dos direitos humanos disciplina em tempos de paz, o direito humanitário em tempos de guerra, não é bem assim, porque o direito internacional dos direitos humanos, ele dialoga com o direito humanitário. Ele não vale só para tempos de paz, mas para qualquer tempo, em qualquer condição. B. Os 2 âmbitos de regulação compõem regimes internacionais distintos que não se comunicam, podendo, todavia, apresentar objetos comuns de disciplina, tratando-os diferenciadamente. Então, esses regimes são regimes independentes? Não, já quebrou-se essa concepção de que direito humanitário e direitos humanos não dialogam. Eles dialogam, eles interagem. C. Os 2 âmbitos de regulação se interceptam quanto ao estado de emergência no direito internacional dos direitos humanos, estipulando direitos mínimos inderrogáveis que coincidem com garantias mínimas do artigo 3º comum às 4 Convenções de Genebra. Pessoal, essa alternativa visivelmente correta nos coloca em uma observação muito interessante, hein? Ela vai dizer pra gente o seguinte... vocês vão reparar que no Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, há sempre uma disciplina sobre suspensão dos direitos humanos. Junto com essa disciplina, sempre tem uma cláusula que coloca alguns direitos que são direitos inderrogáveis, que não podem ser suspensos em condição alguma, nem mesmo em estado de urgência e emergência. Esses direitos são direitos que coincidem com os direitos do artigo 3º comum a todas as convenções de Genebra. Ou seja, as limitações mínimas base do direito humanitário. Isso demonstra que direitos humanos e direito humanitário visivelmente dialogam, se interceptam. E a D trata de pessoas destinatárias de proteção de forma independente, sendo possível que haja exclusão recíproca de proteção. O que está falando aqui? Que se a pessoa for protegida pelo direito humanitário, não vai ser pelos direitos humanos. E vice-versa. Completamente errada, assertiva. Então, de fato, a alternativa correta, a alternativa C. Continuando aqui o nosso estudo, uma questão do MPF, e eu trouxe mais por um caráter conceitual. É um princípio que se relaciona muito ao direito dos refugiados, o princípio do non-refoulement. É um princípio, a origem da expressão francesa, né? E nós podemos traduzi-los como princípio da proibição do rechaço. E coloca-se aqui
que ele significa proibição para os estados de devolver um estrangeiro a um lugar onde sua vida ou liberdade estão ameaçadas. Significa que os estados têm o dever de asilo. Isso é o princípio da proibição do rechaço. Eu não posso rejeitar um estrangeiro que chega no meu território nacional sob ameaça no seu território de origem, porque eu tenho obrigação de conceder a ele asilo. Isso, portanto, é um princípio essencial do direito dos refugiados. Continuando aqui, mais uma questão de analista do CGU, e vai trabalhar com as características dos direitos humanos. Então, ele diz o seguinte, olha, direitos humanos podem ser exercidos simultaneamente e encontram limites, olha aqui uma expressão-chave, limites, nos outros direitos igualmente consagrados na Constituição. Assim, pode ocorrer um conflito entre direitos, e nesse caso é preciso uma solução que harmonize ambos os direitos. Basicamente, o que está falando aqui é: direitos humanos não são absolutos, são relativos. Corresponde à característica da relatividade. Relatividade assertiva C. Continuando aí nossas questões, né? Perceberam como que essas questões elas são bem teóricas, e só que não são questões teóricas difíceis. Pouco mais de uma hora de aula, nós passamos por todas elas. Ao introduzir a concepção contemporânea de direitos humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos afirma que a Declaração Universal a gente já viu que é um dos principais documentos que fundou a concepção de direito internacional dos direitos humanos. E o que ela afirma? Bom, a ata é incorreta e vai dizer que ela afirma o relativismo cultural, a indivisibilidade e a interdependência, até aí tá certo. Conferindo primazia ao valor da solidariedade? Não, gente. Toda vez que vocês observarem essa expressão primazia, quando se fala em direitos humanos, tome cuidado. Hierarquia, tome cuidado. Porque a posição entre os direitos humanos é de paridade. Eles são iguais, eles têm igual importância. Nenhum deles é mais importante do que o outro. Perfeito? Então, todas as assertivas que mencionarem primazia, ou colocar um direito como condicionante do outro, estão incorretos. Então, olha só aqui a C. A C vai falar da primazia. A D, primazia. A E, primazia. Todas essas estão erradas por causa dessa única expressão. Não existe primazia de um direito sobre o outro. Olha só o que a B vai falar pra gente. Paridade hierárquica. Tá? Então, a universalidade, a indivisibilidade e a interdependência dos direitos humanos, conferindo paridade hierárquica entre os direitos. Paridade. Direitos civis e políticos são igualmente importantes, tanto quanto os direitos econômicos, sociais e culturais. Essa questão, pessoal, é uma questão complexa pela própria natureza da prova, uma prova de defensor público, mas reparem como ela é repetitiva. Então, nessas situações onde a gente tem assertivas repetitivas, o que nós temos que fazer para evitar o erro é procurar a palavra-chave. Qual palavra que se repete em todas as assertivas? Qual palavra que diferencia uma assertiva das demais? Essa possivelmente é a assertiva correta. Continuando aqui, um concurso um pouco menos complexo, concurso para cabo, agente de polícia. Identifique uma sequência que apresenta apenas características dos direitos humanos. Vamos lá. Inviolabilidade é a característica dos direitos humanos? Universalidade? Também. Efetividade? Também. Prescritibilidade? Não. Direitos humanos são imprescritíveis. Essa está errada. Universalidade, ok. Irrenunciabilidade, ok. Efetividade, ok. Complementaridade, ok. Corretas? Essa é correta. Continuando. Interdependência, ok. Alienabilidade, não. Característica é inalienabilidade. Imprescritibilidade, ok. Inviolabilidade, ok. A D, inalienabilidade. Complementaridade. Regionalidade, não. Independência, não. É interdependência e a regionalidade não é uma característica. Uma característica é a universalidade. Aqui repete-se o mesmo erro, né? Independência e regionalidade. Universalidade está correta e renunciabilidade está correta.
Então, nenhuma assertiva aqui, pessoal, reparem, está completamente errada. É necessário observar uma ou outra característica que as distingue. Continuando aqui, uma questão exame da ordem, então nível de complexidade médio, traz um exemplo. A CEMIG, né, a Companhia de Energia de Minas Gerais, ela foi responsabilizada por fiscais do Ministério do Trabalho e Emprego e pelo Ministério Público do Trabalho por ter submetido 179 trabalhadores a condições análogas de escravo. Esse fato ele é muito grave e mostra na prática a violação de um princípio crucial dos direitos humanos. Assinale a opção que expressa este princípio. Então a gente tem que olhar aquele caso e dizer qual princípio se faz presente na prática. O primeiro princípio que é colocado aqui é o princípio do relativismo cultural. Relativismo cultural, pessoal, o que tem a ver com trabalhadores ali na condição análoga de escravo? Nada a ver, né? Então não é ele. Razoabilidade? Não é razoável a submissão? Não. Como a gente já viu, a razoabilidade é um parâmetro instrumental, né? Então não é exatamente um princípio que foi violado. Princípio do direito humanitário, a gente está falando aqui de guerra? Não, a gente não está falando de guerra, então não. D, a última assertiva que sobra. A indivisibilidade dos direitos humanos, porque o trabalho na condição análoga de escravo viola simultaneamente direitos civis e políticos, porque viola liberdade, e viola direitos econômicos, sociais e culturais, porque viola o direito ao trabalho. Então, violação simultânea de duas dimensões, liberdade e trabalho, direitos civis e políticos e direitos econômicos, sociais e culturais. Continuando aqui, pessoal, uma questão aqui também de defensor. E nós, atualmente, temos direitos e garantias fundamentais inseridos em textos constitucionais. Essa presença é uma conquista e a Carta das Nações Unidas, junto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por que está o DHR? O DHR é uma abreviação para Declaração Universal dos Direitos Humanos. Universal Declaration of Human Rights. É a abreviação em inglês, tá? Então, olha só que confusão, né? Porque nesse concurso se colocou de propósito a abreviatura de Declaração Universal dos Direitos Humanos em inglês. Algo aí que poderia ter pegado muitos candidatos. Mas, para vocês terem ciência, o DHR é sinônimo de Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tendo em vista essa institucionalização feita pela Carta de Direitos Humanos, pela Carta da ONU e pela Declaração Universal, assinale a opção correta sobre a estrutura normativa do direito internacional dos direitos humanos. Então, a estrutura de proteção do direito internacional é concentrada na ONU? Não, porque a gente tem um sistema de complementariedade. A proteção internacional pode ser vista, entre outros, em dois planos: o sistema global da ONU e o sistema regional da OEA. Correta. Temos um organismo global, um organismo regional. O DHR, a expressão aqui de novo, Declaração Universal dos Direitos Humanos, pertence ao sistema regional de proteção? Não, pertence ao sistema global de proteção. É um documento vinculado à ONU. O Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos pertence ao Sistema Regional de Proteção? Não, também pertence ao Sistema Global. Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais pertence ao Sistema Regional? Não, pertence ao Sistema Global. São ambos documentos vinculados às Nações Unidas. Então, a alternativa correta, a alternativa B. Outra questão aqui sobre a proteção internacional dos direitos humanos, pedindo a opção correta. Coloca aqui que a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão... Olha a pegadinha, pessoal. Colocou-se aqui o nome da Declaração Francesa. Colocou-se o ano da Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas esse título é o da Declaração Francesa, por isso que ela está errada. Pegadinha mesmo, né? Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos está estruturado com base em uma série de documentos, entre os quais o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Basicamente é isso. Dois documentos essenciais do Sistema Global de Proteção, que pertencem ao aspecto geral desse sistema global, são justamente esses, os dois pactos de 1966. Um voltado à primeira dimensão e um voltado à segunda dimensão. Os sistemas global e regional dos direitos humanos são dicotômicos. Dicotomia significa que um não conversa com o outro. Claro que eles conversam, há complementariedade.
A rígida hierarquia entre sistema de proteção, não existe hierarquia, existe colaboração. A proteção internacional dos direitos humanos está desvinculada da universalização deles? Gente, pelo contrário, a universalidade é uma característica central no processo de internacionalização desses direitos humanos. Vamos continuar com outras questões aqui. Uma questão de investigador de polícia da VUNESP, e vai dizer o seguinte, que na evolução dos direitos humanos costuma-se classificar gerações dos direitos em 3 fases, eras dos direitos, conforme o processo evolutivo histórico, e assinalar a alternativa que representa correta e cronologicamente essa classificação. Então, ele está pedindo basicamente para a gente dizer primeira dimensão, que é a dimensão da liberdade, direitos civis e políticos. Segunda dimensão, que é a dimensão da igualdade, direitos econômicos, sociais e culturais. Terceira dimensão, que é a dimensão da fraternidade, direitos difusos e coletivos. Vamos ver qual que se aproxima mais disso? É isso que ele está cobrando da gente. Direitos civis e políticos são separados? Claro que não, são juntos. Errada. E ainda coloca aqui na frente fundamentais, nada a ver. Igualdade, liberdade e fraternidade não são exatamente os direitos, são os fundamentos, por isso que está errada. Individuais, coletivos e políticos e civis? Claro que não está na ordem. Civis e políticos vêm no início, individual é uma espécie de civil, coletivo vem no final. Direitos civis e políticos, ok, primeira dimensão. Direitos econômicos e sociais, ok, segunda dimensão. E direitos difusos, ok, terceira dimensão. Essa é a assertiva correta. Aí coloca liberdades positivas, negativas e direito dos povos. Nada a ver. Nada a ver mesmo. Então, D, assertiva correta. Continuando aqui o nosso estudo, considerando que a doutrina majoritária dispõe sobre desenvolvimento e conquista dos direitos humanos, pode-se afirmar que esse desenvolvimento histórico, classificado por gerações de direitos, perguntando para nós de novo sobre a dimensão dos direitos humanos e a sequência. Uma questão parecida com a anterior, né? Direitos individuais e depois coletivos? Não, a ordem aqui está invertida. Primeiro sociais e depois coletivos. Individuais, coletivos e liberdades negativas? Errado por liberdades negativas e coletivos vem no final. Liberdades positivas, negativas e sociais? Não, nada a ver. Direitos sociais antes de direitos de liberdade? Não, tá fora da ordem. Direito de liberdade primeiro, direitos sociais depois e direitos difusos por fim. Está correto. Dentre os documentos reconhecidos internacionalmente que limitam o poder do governante quanto aos direitos do homem, destaca-se um dos documentos. Esse documento, ele submetia o rei a um corpo escrito de normas e ele foi muito importante como documento histórico dos direitos humanos. Qual que foi esse documento, o mais remoto e o pioneiro, o primeiro documento a limitar o poder do rei? Magna Carta de 1215, né, gente? A Magna Carta inglesa, tá? Talmud ao Corão, não, nada a ver, são documentos com outro tipo de caráter. O Bill of Rights veio depois, assim como a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão veio depois. Continuando aqui. Aí vai falar das declarações da Revolução Americana e da Revolução Francesa. A Declaração de Independência Norte-Americana, a Declaração Francesa de Direitos do Homem e do Cidadão, documentos muito relevantes para proteger os direitos humanos. E aí ele pergunta, o que existe de comum entre essas duas? Qual das alternativas aponta algo que não é incomum entre elas? Então, por causa dessa expressão aqui, exceto, né? Então eu tenho que dizer o que não existe de comum. Os direitos declarados trazem conotação de direito natural? Sim, porque falam em direitos inatos ao homem. Os direitos ainda eram concebidos como privilégios? Sim, porque ainda eram voltados para uma pequena camada da sociedade. Garantiam direito à propriedade? Sim, o direito à propriedade é clássico direito civil e político. Os direitos tinham conotação individualista? Sim, tanto é que classicamente os direitos individuais surgiram ali. Agora, essa tá errada, porque fala que os direitos dessas declarações já estavam nas constituições dos estados. Não, esses documentos foram pioneiros. Nunca nenhuma constituição desses estados tinha mencionado esses direitos. Continuando aqui, pessoal, sobre o sistema global de proteção, pede a afirmativa
correta. Caiu na OAB, a gente já viu que caiu também em outros concursos, mas é basicamente a mesma resposta: direito humanitário, Organização Internacional do Trabalho e Liga das Nações são precedentes do processo de internacionalização dos direitos humanos. Coloca-se que eles relativam o conceito de soberania, permitindo a intervenção em prol dos direitos humanos. Está correta essa assertiva, perfeita. Próxima questão, sobre o desenvolvimento histórico e seus marcos fundamentais. Pede a opção correta. Diz que os direitos fundamentais surgem todos de uma vez e não num processo histórico. Não, porque contraria aqui a historicidade. Diz que não há uma relação entre o surgimento do cristianismo e o respeito à dignidade da pessoa humana. Pelo contrário, porque Santo Tomás de Aquino, Santo Agostinho falaram muito da questão da dignidade da pessoa humana e eram filósofos cristianistas. As gerações de direitos humanos mais recentes substituem as anteriores? Claro que não, elas dialogam, elas são interdependentes. A proteção dos direitos humanos fundamentais, né, é objeto também de direito internacional? Sim, porque quando a gente fala em direitos fundamentais, a gente está falando de alguma forma em direitos humanos. A ONU é o órgão responsável pela o DHR, mais uma vez aquela abreviação, né? É sim responsável pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, mas não pela Declaração Americana de Direitos. E encerrando aqui uma questão do exame da ordem sobre a internacionalização dos direitos humanos, e aí ele pede a alternativa correta. Errada primeira aqui. Errada porque fala que antes da Segunda Guerra Mundial já houve a internacionalização dos direitos humanos. Não houve. Foi um marco fim da Segunda Guerra Mundial. A limitação do poder, se prevista na Constituição, garante por si só os direitos humanos? Claro que não, não basta limitar o poder. E também não basta garantir na própria Constituição. A criação de normas de proteção internacional possibilita a responsabilização do Estado quando as normas nacionais foram omissas? Sim, a gente até vai estudar isso um pouco mais adiante, mas o Estado ele vai ser sempre responsabilizado quando ele, ainda que não tenha uma norma nacional, viole algum preceito de direito internacional que nós colocamos como preceitos de direito cogente, de jus cogens. Então, essas normas de direito internacional vão responsabilizar os estados quando eles forem omissos no âmbito interno. E depois mais uma correta, que a internacionalização impõe deveres apenas ao Estado e não ao indivíduo. E impõe deveres também ao indivíduo e não apenas ao Estado. Então, pessoal, nós encerramos essas questões, né, esse bloco. Como teoria geral dos direitos humanos é um tema meio complexo, eu preferi fazer um bloco final de questões que mesclasse todos os nossos temas. Reparem que cada um dos tópicos que eu trabalhei em teoria geral não é cobrado, ou raramente é cobrado de maneira isolada. Nós precisamos aprender a relacionar os conceitos de teoria geral. Relacionando esses conceitos, não tem como não ter um bom desempenho nas provas de concurso público.